Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Sob o sol escaldante de uma tarde de verão, a pequena cidade de Montalban parecia pacífica, quase calma demais. Os habitantes circulavam sem pressa, desfrutando do calor envolvente como se a rotina da cidade não tolerasse perturbações. Crianças brincavam sob o olhar atento de suas mães, homens conversavam enquanto tomavam café no terraço e velhinhas passeavam lentamente, seus chapéus de palha esvoaçando na brisa suave. Tudo parecia idílico, mas Zahara sabia que sob aquela superfície tranquila, algo espreitava, algo invisível, como uma sombra pairando sobre a cidade. Ela, uma mulher negra de 38 anos, não estava ali para aproveitar a paz e a tranquilidade do verão. Estava a serviço do Ministério da Justiça, enviada para uma investigação discreta. Seu papel era aparentemente simples: observar, analisar e, acima de tudo, permanecer invisível. Mas, como costuma acontecer em sua área de atuação, a realidade era muito mais complexa. Zahara estava acostumada a se misturar ao cenário, a ser esquecida, mas naquele dia, uma sensação estranha a permanecia. Ela sentia como se a cidade a observasse por sua vez, como se cada movimento de seu corpo atraísse uma atenção oculta. Não era a primeira vez que Zahara se encontrava numa cidade onde era vista como uma estranha. Mas hoje, algo parecia diferente. Seus passos ecoavam estranhamente nos paralelepípedos, como se todos soubessem que ela não pertencia àquele lugar. Os olhares furtivos dos transeuntes pareciam passar por ela sem parar, mas Zahara sentia a presença deles. O jeito como as pessoas desviavam o olhar quando ela cruzava com seus olhares, ou as pequenas conversas que cessavam repentinamente quando ela se aproximava de um grupo. Tudo isso lhe dava uma sensação de desconforto, como se ela não fosse bem-vinda. Sentou-se num banco de madeira à sombra de um velho carvalho, com um caderno na mão, registrando silenciosamente suas impressões. O ar estava pesado, carregado de um calor sufocante que parecia querer desacelerar o tempo. Os sons da cidade, normalmente tão familiares, misturavam-se ao sussurro do vento nas folhas. Tudo parecia silencioso, silencioso demais. Mas Zahara sentia que a cidade, com suas ruas limpas, fachadas impecáveis e jardins bem cuidados, escondia um segredo que ela estava determinada a desvendar. Ela observava as pessoas ao seu redor, analisando cada detalhe. Uma senhora idosa caminhando lentamente com sua sacola de compras, uma jovem mãe segurando a mão do filho, um homem de terno impecável ajeitando os óculos escuros enquanto atravessava a praça. Tudo parecia comum, mas Zahara sabia que cada pequeno detalhe poderia ser uma pista. Ela examinava os gestos, as expressões, as pequenas falhas naquele cenário perfeito demais. De repente, 3 policiais uniformizados azul escuro apareceram, patrulhando a praça com passo uniforme, impondo um silêncio quase imediato. O olhar deles se concentrou instantaneamente em Zahara, como se ela fosse uma anomalia em uma paisagem perfeita demais para ser verdade. Ela o sentiu antes mesmo que se aproximassem, como uma tensão no ar se intensificando ao seu redor. As ruas pareciam congelar. Ela sabia o que estava por vir. Já havia vivenciado isso muitas vezes. Uma mulher negra sozinha tomando notas em um local público. Nunca passava despercebido. Mantendo a calma, ela não demonstrou nervosismo, seu corpo perfeitamente relaxado. Sua postura era implacável. Ela sabia que naquele tipo de situação, a menor fraqueza poderia ser percebida como um sinal de culpa. Os policiais se aproximaram e um deles, um homem de rosto severo, traços marcados por uma vida inteira de serviço e um bigode imponente, parou bem à sua frente. Ele a encarou por um instante e então disse, com uma voz gélida, como se tivesse pronunciado um julgamento: "Seus documentos, por favor." Zahara ergueu os olhos lentamente, seu olhar calmo, quase ameaçador, fixo no do policial. Ela não se intimidou com a aura de autoridade que ele tentava projetar. "Por quê?" perguntou simplesmente, com a voz sem demonstrar medo, apenas uma pergunta gélida. Uma leve carranca marcou a surpresa do policial, mas ele não se deixou abalar. "Seus documentos, agora." Sua voz estava mais firme e mais insistente. Uma exigência que aos poucos se transformava em uma ordem. A atmosfera na praça mudou abruptamente. O ruído ambiente de conversas, risos de crianças e passos na calçada desapareceu como se alguém tivesse silenciado o áudio. Os transeuntes surpresos pararam. Os olhares se fixaram em Zahara, alguns intrigados, outros silenciosamente julgando. Ninguém ousou intervir. Eles observavam como se observa um acidente iminente, torcendo para que o pior não acontecesse. Zahara sentiu um calor surdo subir por dentro, mas manteve a calma.
Sabia que cada gesto, cada palavra seria analisado. Seu silêncio, naquele exato momento, era sua maior força. Estou aqui sentada, curtindo a tarde como todo mundo, respondeu ela com moderação, com os olhos ainda fixos no policial. Não vejo mais ninguém sendo parado assim. Outro policial mais jovem aproximou-se um pouco mais. Seu cabelo loiro estava curto e seu olhar revelava certa hesitação. Talvez ele não entendesse bem o que estava acontecendo. Talvez estivesse apenas seguindo ordens. Não queremos causar problemas, disse ele, em tom quase conciliador, mas a ordem em suas palavras deixava pouco espaço para discussão. Mostrem seus documentos e pronto. Zahara observava os outros dois policiais. Suas posturas endureceram. Os olhares dos transeuntes se intensificaram, embora eles não se movessem. Zahara sentiu a tensão elétrica no ar. Cada segundo que passava reforçava a ideia de que ela era um espetáculo, um objeto de análise, um teste para a ordem social da cidade. Mas ela não estava ali para se curvar às expectativas dos outros. Ela não estava ali para ser manipulada. De repente, o terceiro policial, um homem corpulento com o rosto vermelho de raiva, aproximou-se pisando duro. Ele explodiu com a voz rouca. Acha que não sabemos o que você está fazendo aqui? Uma mulher negra sozinha tomando notas. Você está tramando alguma coisa, hein? A resposta, tão brutal quanto previsível, fez Zahara explodir em uma fúria fria. Ela não se deixou dominar, mas um brilho desafiador cruzou seus olhos. Uma mulher negra, é isso que ela é, não é? Disparou ela com a voz áspera, o olhar endurecendo ao confrontar a injustiça daquelas palavras. O policial avançou, projetando sua figura imponente em sua direção, com um gesto ameaçador nos olhos. Chega de papo. Você vem conosco para a delegacia, ordenou, sem maiores formalidades. Sem aviso, a mão do policial pousou de repente em seu braço, agarrando-a com firmeza e puxando-a para fora do banco. O estrondo metálico das algemas estalou no ar, rompendo o silêncio da praça. Os pulsos de Zahara foram subitamente presos, o frio das algemas uma afronta que ela sentiu profundamente. Um último olhar, uma última varredura da cena ao seu redor. Rostos chocados, olhares desconfiados, olhares indiferentes, mas nenhum ato de solidariedade. Nenhum gesto para detê-la. Era como se todos soubessem, de alguma forma tácita, que esse tipo de situação nunca terminava bem para alguém como ela. Zahara se levantou com a cabeça erguida, os ombros retos, o corpo relaxado apesar das algemas. Deixou-se levar sem resistência. Se a cidade de Montalban tivesse um segredo, ela o descobriria, mas hoje não era o dia. Hoje ela era vítima de outro segredo, o do racismo latente que permeava cada beco e cada olhar, e ela sabia que a única maneira de expô-lo era nunca deixar que acontecesse. Na delegacia a humilhação foi completa. Zahara se sentiu como um objeto, deslocada sem valor, reduzida à sua condição de estrangeira em uma cidade onde tudo parecia apontar para ela. Foi empurrada para um corredor árido com paredes acinzentadas, iluminado por luzes fluorescentes piscantes que lançavam uma luz fria e áspera. O cheiro persistente de café velho se misturava ao de desinfetante, uma combinação que parecia personificar a atmosfera opressiva do lugar. Os passos dos policiais ecoavam nos ladrilhos sujos e Zahara se sentiu presa, uma sensação que conhecia bem, mas ainda assim desagradável. Os policiais a conduziram rudemente para uma sala de interrogatório. A sala era árida, vazia, exceto por uma mesa de metal e algumas cadeiras. Nada ali parecia projetado para inspirar confiança ou cooperação. Um móvel descombinado e um espelho falso na parede agravavam a atmosfera pesada. Eles a colocaram de frente para a mesa sem cortesia, sem qualquer consideração por seu status, seus direitos ou mesmo sua dignidade. O interrogatório começou quase imediatamente, com os policiais se posicionando ao redor dela como predadores, seguros de seu poder e controle. Quem é você e o que está fazendo aqui em Montalban? Perguntou o oficial de bigode imponente, com a voz autoritária, quase desdenhosa. Zahara permaneceu impassível, com uma expressão de absoluta calma no rosto. Sabia que qualquer palavra poderia ser usada contra ela. Meu nome é Zahara Nidiai, respondeu em tom comedido. Sou cidadã francesa, nascida e criada em Lyon, e não vejo motivo para você me tratar assim. Os policiais trocaram um olhar rápido e caíram na gargalhada. O jovem policial, ainda desconfortável, mas visivelmente mais ousado agora, disse ironicamente: uma francesa com um nome desses? Deixe-me rir. Ele se inclinou um pouco para a frente, como se tivesse acabado de descobrir uma piada de mau gosto que não conseguia conter. Nidiai, isso não parece nome de mulher francesa. Zahara não se deixou abalar.
Sabia que esse tipo de comentário não era novidade, mas estava determinada a manter a calma, a resistir à provocação. Estou aqui para defender a justiça, não para causar problemas, disse ela com uma frieza implacável, os olhos fixos nos dos policiais. Mas os senhores estão cometendo um erro grave. O silêncio que se seguiu à sua declaração foi pesado. Os policiais que inicialmente haviam sido implacáveis, agora pareciam ligeiramente perturbados. As risadas cessaram e o tom mudou. O mais jovem deles, claramente ainda ajustando suas certezas, lançou um olhar furtivo para os colegas antes de sussurrar para um deles. Talvez devêssemos investigar mais antes de continuar assim. Podemos estar cometendo um grande erro. Suas palavras, embora discretas, estavam carregadas de dúvidas que, como rachaduras em uma parede de concreto, começavam a abalar a certeza dos policiais. Mas o policial bigodudo, visivelmente furioso por ter sua autoridade questionada, virou-se abruptamente para ele. Seu rosto endureceu instantaneamente e ele ergueu a voz, não para responder, mas para esmagar qualquer forma de resistência. Calha a boca. Não comece a duvidar de si mesma agora, rosnou ele, com os olhos cheios de desprezo. Você sabe que não precisamos da história dela para saber o que ela está fazendo aqui. Zahara sentiu a tensão aumentar na sala. O policial bigodudo, aparentemente satisfeito com a repreensão, virou-se para ela novamente, mas desta vez com um ar mais ameaçador, quase acusatório. Então me diga, disse ele em um tom mais ácido, por que você está aqui realmente? Qual é o seu propósito em Montalban? Zahara não se mexeu. Sabia que a pergunta ia muito além do seu nome ou da sua presença ali. Era uma tentativa de intimidação, uma forma de fazê-la perder a paciência, de forçá-la a confessar algo que não tinha feito. Mas ela não estava ali para ser manipulada. Já lhe disse por que estou aqui, respondeu calmamente. Estou conduzindo uma investigação, nada mais. O outro policial, aquele que havia demonstrado hesitação, pareceu querer intervir novamente. Mas o olhar que o colega lhe lançou, carregado de ameaças silenciosas, rapidamente o dissuadiu. Zahara estava sozinha contra eles, mas não era fraca. Ela sabia que em uma situação como aquela precisava se manter firme, manter-se ereta e nunca deixar a ansiedade dominá-la. O interrogatório prosseguiu, mas os policiais, embora tentassem manter a autoridade, pareciam menos seguros de si. O mais jovem, perdido em pensamentos, afastou-se um pouco do grupo, lançando um último olhar para Zahara, talvez um olhar de humanidade que não ousava expressar plenamente. Quanto ao policial de bigode, cerrou os dentes, buscando novas perguntas para forçá-la a ceder, mas sabia, no fundo, que não tinha poder sobre ela. E talvez essa fosse a maior humilhação de todas, sabia que estava lidando com uma mulher que não conseguiria quebrar, por mais humilhação que infligisse. Zahara não cedeu e, no fundo, sabia que eventualmente descobriria a verdade por trás do que eles estavam tentando esconder. O silêncio na sala era pesado, quase palpável. Cada segundo parecia se estender indefinidamente, como se o próprio tempo quisesse parar para refletir sobre o que estava acontecendo. Sobre o erro que se desenrolava diante dos olhos dos policiais. Zahara, por sua vez, permaneceu impassível. Sabia que o erro já estava em andamento, que eles haviam trilhado um caminho difícil de reverter. Em sua arrogância, estavam se prendendo a si mesmos, atropelando princípios fundamentais, acreditando que seu poder poderia apagar tudo. Mas Zahara não lhes deixava saída. Cada palavra que dizia, cada silêncio que mantinha, apertava ainda mais o cerco ao redor deles. Não estou aqui para causar problemas. Vocês estão cometendo um erro grave, repetia, com a voz clara, mas cheia de determinação. Nesse momento, um som apressado de passos ecoou pelo corredor, antes de uma porta se abrir com estrondo. Um homem de terno entrou na sala, segurando um celular que olhava ansiosamente. Seu rosto demonstrava nervosismo e sua expressão frenética revelava uma grande sensação de urgência. Ele se aproximou da delegacia sem sequer cumprimentá-los, claramente com pressa. Temos um problema, disse ele com a voz trêmula, como se simplesmente estar ali pudesse torná-lo culpado de algo muito pior. O policial bigodudo olhou para ele, desconcertado com a aparição repentina do homem e a natureza de sua mensagem. Endireitou-se ligeiramente, franziu o senho e perguntou friamente, e agora? O homem de terno gaguejou visivelmente em pânico. Ela é do Departamento de Justiça. Foi enviada por... O choque foi imediato. Um silêncio pesado seguiu suas palavras, um silêncio que pareceu envolver toda a sala. Os olhos dos policiais se fixaram em Zahara, seus rostos se contraíram ao perceber que haviam atacado a pessoa errada, que tinham como alvo aquela que deveriam estar protegendo.
As algemas ainda brilhando nos pulsos de Zahara pareciam simbolizar esse erro irremediável, um fardo que eles não podiam mais ignorar. O policial mais velho, o de bigode imponente, permaneceu paralisado, com os olhos buscando desesperadamente uma saída. Os outros policiais, em pânico, começaram a trocar olhares furtivos, mas nenhum deles parecia capaz de encontrar uma solução para a situação. Suas certezas estavam se desintegrando diante da realidade inevitável. Zahara, ainda calma, endireitou-se lentamente. Ela encarou o homem de terno, depois os policiais com um olhar frio mas determinado. Vocês terão que encarar o erro de vocês, disse ela sem emoção, mas com tanta força que era impossível duvidar da veracidade de suas palavras. O homem de terno correu imediatamente em sua direção, quase envergonhado por ter que realizar um ato que claramente queria evitar. Ele removeu as algemas desajeitadamente, deixando-as cair sobre a mesa de metal com um baque. Zahara os encarou por um momento, o olhar impassível, como se o gesto não tivesse significado algum. Ela havia vencido, isso era fato. Mas sabia que aquela vitória era apenas o começo, que a luta estava apenas começando. O erro deles não terminaria ali, e ela pretendia transformá-lo em um ponto de virada. No dia seguinte, após deixar a cidade e encontrar alguma tranquilidade no trem de volta a Paris, Zahara recebeu um telefonema de seu superior no Ministério da Justiça. Sua voz, normalmente calma e serena, tinha um tom de urgência. Zahara, eles não vão conseguir esconder isso. Uma investigação já está em andamento e os responsáveis serão suspensos. Este caso vai piorar, anunciou. Zahara fechou os olhos por um instante, ouvindo as palavras de seu superior. Ela sabia que esse tipo de incidente não poderia ser minimizado, que as ondas de choque seriam fortes o suficiente para abalar o sistema até os alicerces. Mas tudo isso era apenas o primeiro passo. O verdadeiro trabalho ainda precisava ser feito. A estrutura que havia permitido esse tipo de discriminação e abuso de poder precisava ser exposta, desconstruída e reformada. E isso não seria uma tarefa fácil. Obrigada, respondeu ela com voz grave, consciente do significado de suas palavras. Mas ainda não acabou. Vou acompanhar de perto. Ainda há muito a fazer. Seu superior pareceu entender. Contamos com você para esta investigação, Zahara. Você acendeu a faísca da mudança, mas a história está longe de terminar. Zahara desligou com o olhar momentaneamente perdido na paisagem que se estendia à sua frente. Sabia que o caminho seria repleto de obstáculos, que haveria resistência a cada passo. Mas ela havia aberto uma brecha. E como o vento empurrando uma porta entreaberta, ela a faria se alargar. A história de Montalban seria apenas um capítulo entre muitos em uma luta que ela sabia que duraria a vida toda. Mas naquele dia, Zahara marcou um ponto de virada. Ela deu voz àqueles que, como ela, foram silenciados e pretendia garantir que esse silêncio nunca mais fosse o mesmo.